Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje, 24 de setembro de 2020, né? E é dia aí do nosso livro O Céu e o Inferno, o quarto livro aí, né? Da codificação da doutrina espírita. E foi deixado, né, ao longo aí dessa tarde, o seguinte questionamento: um homem orgulhoso sofrerá as consequências do seu orgulho? Essa questão e muitas outras hoje no nosso Evangelho no Lar Espírita. Vamos fazer a oração inicial, pedir a Deus e a espiritualidade que esteja conosco, nos acompanhando, nos fazendo compreender um pouco mais da vida futura, a vida espiritual, a vida verdadeira, e não esta vida passageira e efêmera de dores. O espírito foi criado para a felicidade. Se sofre, é porque plantou. Nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor que nos aguarda e nos espera ao nosso tempo. Ele não tem pressa. Mas aqueles que se demoram nesse caminho do progresso, porque semearam sementes inférteis, mais se demoram e mais prolongam os seus sofrimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a espiritualidade maior, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes. Que o nosso querido irmão e mentor Lúcio de Paula nos guie nas reflexões, que assim seja. Né? Então vamos aí hoje, né, finalizar o capítulo 5, né, intitulado O Purgatório. Para quem perdeu semana passada, né, o purgatório, se a gente for fazer uma analogia, é a Terra. Né? Então, de fato, o purgatório existe. Não conforme a ideia que a igreja criou, né? E detalhe, né, gente, para quem não sabe, só recordando um pouquinho do estudo passado, né, o purgatório ele só foi admitido pela igreja, né, no ano de 593, porque compreendeu a igreja, né, que faltava ali, né, alguma coisa a ser adicionada ali aos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas, pegando a ideia do purgatório que se faz presente, sim, né? Se a gente observar e olhar para os lados, a Terra é um grande purgatório. Ao contrário da igreja, né? Que o purgatório é a zona que, vamos pegar aqui, intermediária, né? Aqui está o céu, conforme a igreja apostólica romana, né? E aqui está o inferno. A gente até já fez um estudo sobre o céu e o inferno e já demistificou, né, essas localidades, né, digamos assim, conforme a doutrina espírita. Então, o purgatório é essa zona aqui intermediária. Então, vamos supor que eu morri e vou para o purgatório. No purgatório, ou eu posso ir para o céu, ou eu posso descer para o inferno. Como é que isso funciona conforme a igreja? Né? A igreja, na época, vendia as indulgências, ou seja, o purgatório acabou sendo muito, como é que eu posso dizer, o purgatório acabou dando um retorno financeiro muito grande para a igreja, porque as pessoas, né, pagavam o pedacinho do céu lá em cima. Então, quanto mais as pessoas oravam e pagavam para outros orarem, essa pessoa podia ser admitida lá para o céu. Se faltasse oração, ela ia lá para o inferno. Em síntese, seria mais ou menos isso. Quem acha que você está inventando, gente, é só estudar a história um pouquinho que vocês vão ver que tinha sim, não é lenda, a época que a igreja vendia, né, as indulgências, né, que é o perdão, a oração, um pedaço de terra no céu. Né, de fato existiu. Inclusive é aí que surge o monge Martim Lutero,
né, que junto com seus alunos analisam e criam 95 teses rebatendo, né, o que a igreja colocava, né, porque a igreja colocava muitas questões ali, sendo que Deus falou. E Lutero, vendo ali, né, que o clero estava mal intencionado, e aí pontua-se essa questão da indulgência, da venda de preces, né, da venda de pedacinho no céu. Ele cria essas 95 teses, e aí a gente tem o início, né, coloca lá na porta da igreja, ao protestantismo ou luterismo, se eu não me engano, não sei se esse é o termo, né, mas o nome mais usado é o protestantismo, quase que não sai. Então, feito o resumo, né, a Terra é um purgatório porque aqui estão espíritos que precisam passar por muitas provas para evoluírem moralmente e intelectualmente, né? Então esses espíritos também vêm para cá, para a Terra, para expiarem. O que é expiar? Expiar, para quem não lembra, é os erros que eu cometi lá no passado, os crimes que eu cometi, as falhas. Então eu venho numa nova existência para pagar esse débito que eu deixei lá para trás, né? Então a doutrina espírita, né, que é uma doutrina que, né, nos traz aí os ensinamentos do Mestre Jesus, né, numa nova versão, digamos, mais contemporânea, mas muito bem explicado, né, não é à toa que ontem nós estudamos o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, tem todas as passagens do Cristo no livro, só que a explicação dos Espíritos. Então, né, o Espiritismo ele nos abre, né, como ele é tido como consolador prometido, esse consolo e nos explica que o que a gente semeia, a gente colhe. Então, se eu semeei ali sementes inférteis, né, eu vou colher possivelmente espinhos, né, porque não vai nascer uma flor linda e maravilhosa, né? Então, tudo, né, que aí está a ideia das penas. E o purgatório é aqui, como o próprio livro aqui nos traz, né, a terra, né, onde os espíritos vêm aqui expiar os seus erros, né, se purificar, pagar o débito e também vêm aprender e a evoluir através das provas que vão surgindo aí ao longo do tempo. E a pergunta que foi deixada é: um homem orgulhoso sofrerá as consequências do seu orgulho? Sim, inclusive está inserido ali na lei de causa e efeito, estudado, né, na semana passada, né? Aliás, minto, foi estudada no domingo agora passado, né, quando a gente assistiu o filme, né, foi o filme para análise, né, o filme dos espíritos, né, então a lei de causa e efeito rege. Leandro, então quer dizer que uma pessoa orgulhosa sofrerá as consequências do orgulho? Com certeza, se eu fui orgulhoso numa outra existência, nessa existência eu venho como uma pessoa mais humilde, numa colocação, né, de humildade, porque aí eu pago o meu débito, né? Porque vamos lembrar, inclusive o próximo capítulo, intitulado Doutrina das Penas Futuras, ele nos traz aquele trecho que eu sempre repito aqui, né? O primeiro passo, né, para a gente poder tirar essa bagagem ruim que a gente traz e que a gente mesmo que acumulou é o arrependimento, né? Então, o arrependimento é o primeiro passo, né, para melhoria, mas não basta só o arrependimento. Né? É muito fácil eu chegar e falar, ai, estou arrependido. Tá, agora vamos expiar. Né? Isso, o que é expiação? É a purificação das faltas, né, dos crimes cometidos. Então, a expiação, ela consiste em sofrimentos. Então, a gente não está aqui nem à toa. Quem sofre é porque alguma coisa tem. Ou esse sofrimento pode se dar por via física ou através, né, da moral. Né? Então, no caso aí, se eu fui uma pessoa muito orgulhosa, eu vou vir numa condição ali de humilde na próxima existência. Porque aí está a ideia da reparação, que é o terceiro estágio, né? Que consiste em fazer o bem àquele que se fez o mal. Né? Então, eu venho ali junto com essa pessoa que eu fiz o mal. Então, se eu fui egoísta, aquela pessoa possivelmente ela vem ali numa postura, né? Mas não quer dizer que ela precisa ser egoísta, mas eu vou vir numa condição mais baixa ali e me sentir uma pessoa humilhada. E aí eu vou aprender a lição, que é o que ele traz aqui, ó. Sendo humilde, se foi orgulhoso. Aí eu reparei, né? Porque lá na outra eu fui orgulhoso. Nessa vida as coisas vão acontecer, seja financeiramente, seja os rumos que minha vida vai tomar nesta vida, vai fazer com que eu fique numa posição de uma pessoa humilde. É porque eu reparo meu erro, né? Então, caridoso se eu fui egoísta,
uma pessoa branda se eu fui uma pessoa dura, uma pessoa benevolente, bondosa se eu fui uma pessoa má. Então, troca-se as posições, né? E aí, respondendo e finalizando a pergunta, né? Sim, a gente sofre as consequências desse orgulho. No caso, eu venho numa outra existência, né? Nessa condição ali de mais humilde. E continuando aqui, no item 5, né? Para a gente poder ir finalizando este capítulo, traz: aquele, pois, que sofre nesta vida, sofre porque não estava suficientemente depurado de sua precedente existência. Então, se eu já comecei essa vida sofrendo, filho, tu fez alguma coisa lá atrás que não foi legal. Se tua vida tem sido de sofrimento, tu fez alguma coisa lá atrás. Mas vamos analisar também o que a gente tem feito nesta existência. Porque como a gente viu ontem no estudo do Evangelho, né, as causas das nossas aflições ou podem ter origem nesta ou na anterior. Mas aqui é o que ele fala. Se eu não estou depurado, depuração é tipo um decantamento. Vamos pegar um filtro com água. Né? Ele tem lá o filtro não tira as impurezas. Então, as experiências e as provas que a gente vai passando na vida, era como se fosse esse filtro, ela vai purificando, o nosso espírito vai se purificando. Então, se eu venho nessa existência, né, ainda com muito sofrimento, ainda é porque eu não depurei tudo. Tem coisa ali que passou pelo filtro que não foi depurado e meu espírito ainda não está um espírito puro, mais evoluído. Né, o que ele nos traz. E aí ele fala, ó, na precedência existência, e que se não o fizer nesta existência, sofrerá ainda mais na seguinte. Então, filho, conserta logo o que tu fez. Mas não tem como eu saber o que eu fiz? Tem. Observa o tipo de sofrimento. Há uma constante, geralmente, se vocês analisarem. Por isso que a gente sempre fala aqui da ideia de autoconhecimento. Se você não quer, ou nem não quer, não sabe se conhecer, a gente tem psicólogos maravilhosos, terapia, se conheça, né? Mas na hora que você observa que sempre você lidar ali naquela questão, sempre em todo lugar que você trabalha alguém fala, nossa, você é egoísta. E você não se acha, mas todo lugar que você vai alguém fala, então escuta. Às vezes é porque você fechou os olhos para não ver, mas às vezes você é uma pessoa egoísta, sim. Então aí, a partir daí, eu vou começar a observar e mudar minhas posturas. Porque se eu não mudar, e isso vem lá de trás, eu só vou acumulando. Imagina essa bagagem ficando cheia, pesada, sofre, né, nas costas, é a ideia. Isto é, ao mesmo tempo, equitativo, né, traz a ideia de equidade, e lógico, né. Então, se eu vou acumulando débito, vai pesando. Se eu vou tirando, digamos assim, da mala, né, esse tanto de excesso porque eu vou me purificando, aí vai ficar mais leve. Né, que a vida, né, a vida aqui na Terra, provas e expiações. Então, uma hora ou outra você vai passar por algum perrengue, né, alguma tristeza. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, ou seja, ali anda de mão dadas, sofre-se tão longo tempo quanto se seja imperfeito. Então, se eu estou sofrendo tem muito tempo, isso mostra a minha imperfeição. Então, é hora de eu parar e analisar o autoconhecimento. Como se sofre de uma moléstia tão longo tempo quanto não seja curado, né? Então, ele faz essa analogia. Então, a partir do momento que eu estou ali com a doença, uma gripe, né? Um resfriado, por exemplo, eu vou tomando um medicamento, logo melhor. Eu não fico esperando, né? Senão eu posso piorar. Essa é a ideia, né? Então, eu tenho os meus débitos aqui, vamos tomar o remédio. O remédio que é a vida, são as provas que vão sendo colocadas para a gente ir enfrentando, né? Então, se eu sou uma pessoa muito egoísta, com certeza eu vou encontrar ali pessoas muito difíceis e até pessoas que também amigas, né? Que vão nos auxiliar e falar, olha, cara, você é muito egoísta, tenta melhorar isso. E aí aquele amigo que a gente ama, que é aquele, né, ser que também encarna na mesma época para um ajudar o outro, é aquele amigo do peito, né? Aquele espírito simpático que nos auxilia a ir para frente. E aí ele vem no trecho agora, da onde eu tirei a pergunta da noite. É assim que tanto que um homem seja orgulhoso, ele sofrerá as consequências do orgulho. Tanto que seja egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. O espírito culpado, presta atenção, sofre primeiro na vida espiritual em razão
do grau de suas imperfeições. Depois, a vida corporal lhe é dada como meio de reparação. Olha aí, né? A expiação. Eu preciso reparar. Porque desencarna, mas continua do mesmo jeito, gente. Ninguém vira santo, né? Então, acabei de desencarnar, virei santo. Continua esse sofrimento. Eu carrego a ideia, vamos pegar aqui o exemplo, o orgulho. E eu preciso, por mais que lá, na erraticidade, no mundo espiritual, eu vou estudar os meus erros, vou aprender a ser melhor, a prova final é aqui na encarnação, é na Terra. No caso nosso, está sendo na Terra. É a hora que eu te faço ali a prova. Porque vão ser me colocados ao longo da minha vida momentos que vão propiciar o egoísmo. E aí é a hora que eu tenho que combatê-lo. Livre-arbítrio. Não, eu não vou fazer isso, porque isso, né, é de uma pessoa egoísta. Eu tenho que deixar de ser egoísta. Aí você começa a se corrigir. É por isso que nela, ó, na vida corporal, reencontra, seja com as pessoas que ofendeu. Então, olha que às vezes quem te ofende é quem você às vezes ofendeu lá atrás. Seja por meios análogos, né, parecidos, semelhantes, aqueles onde fez o mal, sejam nas situações que são a contrapartida, ou seja, nos são colocados momentos parecidos à reparação, né, contrários. Mas, Leandro, às vezes eu posso desandar, né? Pode, aí o espírito, que é o que ele volta lá atrás, ele volta com mais débito ainda, né? Vai acumulando e a bagagem dele vai ficando pesada e o sofrimento só vai aumentando. Se ele não se corrigir, né? Como, por exemplo, estar na miséria. Então, se eu vim na miséria, olha aí a galera que às vezes vê, olha a má distribuição, olha, porque Deus quer isso. Gente, não é Deus. Deus é amor, é misericórdia. Para de colocar que tudo Deus castiga. Não. É o espírito que se vê desencarnado na erraticidade e fica envergonhado do que fez. E impõe essas provas, essas expiações, para poder se purificar. Né, tirar da bagagem essas coisas ruins. E aí, se eu hoje estou na miséria, é sinal que lá atrás, numa existência anterior, eu fui um mal rico. Né? Ou, em uma condição humilhante que eu me vejo, é porque eu fui orgulhoso. Né? Então, a expiação, né, a reparação, se dá dessa forma. Eu venho numa posição contrária, semelhante, parecida, análoga, né, a qual eu causei o mal. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo que continuar na terra como complemento, tendo em vista facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo. Ou seja, quando a gente fala de trabalho aqui, é eu tomar as rédeas da minha vida e tentar ser uma pessoa melhor, né? Me purificar, passar pelas provas, né, que eu tenho que passar para poder evoluir como espírito, progredir moralmente e intelectualmente. Tendo em vista, né, facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo, depende dele tirar-lhe o proveito. Então, se eu desperdiço, aí eu prejudico tudo. Então, a gente precisa aproveitar, agradecer todo dia de estar num corpo, né, que nos proporcione essas experiências, essas provações, as expiações. É porque este corpo, gente, foi concedido por ele. Alguns que já têm aí o entendimento até ajudaram a moldar esse corpo. Escolheram, às vezes, detalhes. Para quem perdeu, lá num domingo, acho que foi retrasado, tem análise do filme do Sigismundo. Né? E ele escolhe o tipo de prova, né? Inclusive tem um espírito lá que escolhe um defeito, né, ali no pé para poder, né, vir mancando, para tirar a ideia da beleza, porque ele não quer se sujeitar, porque a beleza, né, pode atribuir as más paixões. Olha que interessante, o espírito escolhendo até como vai vir ali o corpo. Olha que coisa interessante. Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice de seu futuro, né? O grande trabalhador. Se é infeliz e se o é, por um menor ou maior tempo, disso não pode culpar senão a si mesmo. O caminho do progresso está sempre aberto. E a reencarnação
é um desses caminhos, né? Inclusive, eu acho que o principal caminho, eu acho que é a reencarnação, no meu ponto de vista, né? Porque, como ele fala, é o homem que é o próprio construtor da sua vida, né? Então, se eu tenho uma vida regada a muito sofrimento, né, é sinal de que as construções lá atrás não foram muito boas, ou até desta existência, né? Aí ele fala, né, o caminho do progresso está sempre aberto. Se considera o quanto é o grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, o quanto é terrível a situação de alguns. Então ele está pedindo aqui para a gente, né? E aí a gente, pelas comunicações, inclusive esse livro, Céu e Inferno, mais à frente, ele tem capítulos destinados a só as comunicações. Os espíritos contando, né, como desencarnaram, as consequências do desencarne, se foi por um suicídio, se era um espírito orgulhoso, se era... Então, eles, né, contam com detalhes, né, nas reuniões, né, mediúnicas, esses espíritos se manifestam, e a gente tem vários relatos aqui. Mais à frente a gente vai ter o estudo, né? Eu acho que esse livro ele finaliza muito bem, né, com esses capítulos, né, de comunicações, né, e diversas comunicações, desde um espírito mais inferior a um espírito mais puro, né? E aí eles trazem aqui a reflexão, né? Quantos espíritos, né, são vítimas de si mesmos, né? De quantas ansiedades são vítimas, e o quanto essa situação se torna mais penosa pela impotência em que estão de ver-lhe o fim. Poder-se-ia dizer que para ele, né, esse espírito que vivencia esse sofrimento, para ele poderia dizer e usar o termo inferno, não com aquela alegoria criada pela igreja que a gente já desmistificou aqui nos estudos, né? E essa palavra não implica, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material, né? Então eles são bem claros. A ideia de inferno poderia ser colocada se não se aplicasse a um castigo eterno e material, que é o fogo lá. Então essa alegoria sai. Graças à revelação dos espíritos e a exemplos que nos oferecem, sabemos que a duração da expiação, né, a purificação, está subordinada ao melhoramento do culpado. Então, se ele se melhora, finaliza, gente. Agora, se ele não se melhora, vai continuar sofrendo. É preciso reparar. Então, aproveita a vida que você está tendo, essa encarnação, para reparar os erros. E fala aqui também da importância, né, da prece aos mortos, né? A gente não pode rejeitar de fazer uma prece a alguém que se foi, muito pelo contrário. A prece feita ali do coração, como a gente já estudou, né, sobre a prece lá no Livro dos Espíritos, quando ela é feita de coração, ela tem uma eficácia muito grande e pode chegar a conduzir esse espírito ao bem, esse espírito que se vê perdido, né, nessa sombra, nessa escuridão, né? Então as nossas orações, quando são feitas de coração, não de lábios, né, que falam, mas do coração, como a gente já viu, né, elas chegam como alívio, né, para esse espírito, né? Item 9. Não há, pois, para o espírito, senão duas alternativas: punição temporária, graduada segundo a sua culpabilidade, e recompensa graduada segundo o seu mérito. De fato, né? Então, se eu errei, eu tenho ali uma penitência que é temporária, que eu só vou me livrar quando eu pagar a reparação. Se eu fui muito bem, eu vou receber a recompensa, né? A vida futura é uma vida futura mais tranquila, com menos penalidade, né? E aí eles finalizam aqui, né? O purgatório é uma realidade, né? A palavra purgatório revela a ideia de um lugar circunscrito, por isso se aplica mais naturalmente à Terra, considerada um lugar de expiação, né? Um mundo de provas e expiações. Então aqui é a confirmação, a ideia de purgatório, sim, né? Que se vê como um lugar circunscrito que existe, então é a Terra esse lugar, gente. Quando os homens estiverem melhorados, fornecerão ao mundo invisível bons espíritos. E estes, se encarnando, fornecerão à humanidade corporal, se não, né, elementos ali aperfeiçoados. Então, olha aqui, a gente está sempre em trânsito aí nesses dois mundos, né, até a gente se purificar. Porque quando o espírito atinge lá a hierarquia, né,
máxima, que é de primeira ordem, primeira classe, espíritos puros, não tem mais a necessidade de reencarnar, a não ser que venham numa missão, como o Mestre Jesus veio. Cessando a Terra, né, finalizando a Terra de ser um mundo de provas e expiações, os homens não mais sofrerão nelas as misérias. Então a Terra está nesse processo de transição, né, para ser um mundo de regeneração, conforme o Emmanuel nos fala, né, através de Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, a Terra se tornará um mundo de expiação não, de regeneração no ano de 2057. E aí o item 10 fecha com um questionamento muito pertinente, né? Por que, pois, o próprio Cristo não falou do purgatório? Por que será? Essa aí já dava outra questão, né, para a semana que vem, mas a gente já vai responder para finalizar. É que a ideia de purgatório não existia. Não havia uma palavra para representá-la. Serviu-se Mestre Jesus da palavra inferno, a única que estava em uso. E ele usou ali como um termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. O inferno, na acepção geral, revelando a ideia de punição, encerrava, para a época, implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade, né? O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, deveria, por isso mesmo, reduzir o inferno ao seu justo valor, né? Então, quando a gente fala de inferno, na verdade, né, o homem que cria essa ideia mental de sofrimentos eternos, que a gente sabe que não é eterno, né? Então, se ele vem aqui na Terra, é para expiar os seus erros, se purificar e se melhorar. Né? Então, vamos encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado dos estudos, né? Então, semana que vem, próxima quinta, olha, a gente já está aí no dia 1º de outubro e vamos começar capítulo novo, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Né? Que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos aí pela audiência. Grande abraço vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, né? Essa semana não estamos aí transmitindo pelo Instagram, né? O programa está sendo gravado, não sei se vocês perceberam, mas podem mandar as perguntas que eu vou respondendo ao longo aí da semana, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer aí a oração final. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade de aprendizado, para que possamos desvendar os mistérios que permeiam a vida futura. Sabemos, como ensinado pelo Mestre, que responderemos pelas nossas próprias obras. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Que todos tenham uma excelente noite, uma noite abençoada, e amanhã, às 8 da noite, estamos de volta para fechar a semana com o livro, né, o último livro da codificação, a Gênese. Então, amanhã, às 8 da noite, encontro vocês. Beijão. Tchau, tchau.